Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 da manhã, 38 minutos. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas nesta sexta-feira, 21 de março de 2025. Você ficou até agora na companhia do Circuito Imobiliário com Gustavo Frison, com Léo Gaspar Mota. Programa que amanhã terá reapresentação às 10 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes Campinas e uma edição inédita na próxima sexta-feira, sempre depois do Jornal Gente. A partir de agora até às 11h30 da manhã, você é meu convidado, minha convidada a saber o que é notícia pertinho da gente na região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo, mas com as equipes espalhadas por todo o Brasil e pelo mundo, em FM 85.7. Muito bom dia a você que está conosco também pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você nos acompanha pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil dinâmico da região metropolitana. E clicando no bandmulti.com você vai ver a aba ao vivo, piscando na sua tela. Clicando ali, você vai acompanhar a nossa programação 24 horas por dia. Muito obrigado, um ótimo dia a você que está conosco também pelo aplicativo Band Play, com todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação na palma da sua mão. Um ótimo dia para quem nos acompanha com imagens direto dos nossos estúdios aqui no Jardim São Gabriel, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje, dia 21 de março de 2025, nós falamos com os trabalhos técnicos na mesa de som com o Leandro Lopes, na central técnica com o Danilo Capucci e com a coordenação do Gil Kleber. E a gente sempre começa orientando você, motorista, que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Já passado o horário de pico neste momento, são boas as condições para quem trafega no sistema Anhanguera Bandeirantes. Uma informação rara nesta semana, né? Depois de tantos dias complicados, agora não há pontos de lentidão, nem no sentido capital paulista, nem no sentido do interior. O mesmo vale também para o corredor Dom Pedro I, apenas com atenção a você que está no anel viário ou vai seguir sentido rodovia dos Bandeirantes. Tem interdição na faixa do quilômetro 16, é a troca do asfalto, uma obra que já era planejada para acontecer dentro desses dias e que continua sendo realizada pela concessionária Rota das Bandeiras. Aliás, falando em concessionária, tem informação aqui em Campinas para você que utiliza o transporte público e a novidade divulgada pela Prefeitura Municipal. O prefeito Dário Saad reuniu ontem no gabinete da Prefeitura empresários e representantes das concessionárias de ônibus da cidade. O governo solicitou aos empresários que façam a renovação emergencial de parte da frota através da locação ou compra de novos veículos. Estiveram presentes nesse encontro representantes das empresas concessionárias VB, Itajaí e Campibus. Também participaram do encontro o diretor-presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, e o secretário de Transportes, Fernando de Caires. O presidente da INDEC, na entrevista logo depois dessa reunião, desse encontro, lembrou que a solução definitiva para o sistema virá com a nova licitação, ainda em curso, ainda muito aguardada pelo campineiro. Mas ressaltou que, no entanto, como esse processo demanda um tempo maior desde a definição das novas empresas até elas começarem a operar, é preciso encontrar uma alternativa para diminuir o impacto de uma frota envelhecida. Quanto à nova licitação, a Prefeitura de Campinas prepara uma concessão do transporte coletivo e entre os pontos contemplados no processo atual estão a sustentabilidade, com a previsão de 60 ônibus elétricos que não emitem poluentes, circulam com baixo ruído,
mais transparência na gestão da remuneração com o sistema de arrecadação e também a incorporação do PAI, que terá novos índices de desempenho. O PAI é um serviço para quem precisa de um atendimento especial para deficientes, para pessoas que são deslocadas com veículos adaptados. A primeira publicação do edital ocorreu em dezembro de 2022. Antes disso, foi realizada uma série de etapas para participação popular, incluindo 11 audiências entre abril e maio também de 2022. Mas vale lembrar que no dia em que foram abertos os envelopes com as propostas, no dia 20 de setembro de 2023, ela foi declarada deserta. Nenhuma empresa apresentou oferta. Então, enquanto segue a novela da nova licitação, a cobrança agora é para ônibus com mais qualidade, pelo menos para diminuir o impacto dos problemas de quem paga caro na passagem e não tem o serviço como é esperado. 10 horas 44 minutos, conosco no Manhã Bandeirantes, ela está presente, Nath Luquezzi, bom dia para você. E o tempo nesta sexta-feira, para quem está se programando já para o final de semana, a tal da chuva que o Instituto Nacional de Meteorologia alertou para a nossa região, não veio, ou ela vai vir atrasada? Olha, bom dia, Nath. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirante. Excelente pergunta, porque o outono mal começou e a gente já tá sentindo esse retorno das manhãs um pouco mais fresquinhas, principalmente aqui no interior paulista, mas, pelo visto, as instabilidades e a chuva vão ficar para depois, porque elas podem retomar no domingo, porque existe a ação de um cavado aqui na nossa região, porém, a partir de domingo. Então, para essa sexta-feira, finalzão de semana, sabadão, provavelmente amanhece um pouco mais geladinho, porém, as temperaturas vão subindo. Essa amplitude térmica é comum nessa estação. Então, quando a gente fala em amplitude térmica, os termômetros marcam muito baixos no início do dia e ao longo do dia temos máximas altas. Inclusive, hoje a máxima para Campinas ultrapassa os 30 graus. Então, essa nossa frente fria que estava atuando aqui no Sudeste já se dissipou e somente no domingo a gente tem um retorno de mais uma presença de um fenômeno meteorológico que é o cavado. Então sim, a chuva pode retornar, mas somente no domingo. Vai dar para curtir pelo menos hoje e amanhã um dia um pouquinho mais quente. 10 horas 45 minutos, hoje sexta-feira, dia 21 de março de 2025. Um dia que marca uma nova iniciativa para você, trabalhador com carteira assinada, para você que está no regime CLT. A partir de hoje, trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada poderão contar com uma nova linha de crédito com desconto em folha. É o crédito do trabalhador, uma modalidade de empréstimo consignado voltada para quem é CLT. A contratação é feita de forma totalmente digital, diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes conversa nesta sexta-feira com o ministro do Trabalho e Emprego do Governo Federal, o ministro Luiz Marinho. Ministro, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, diretor, é um prazer falar contigo, à tua disposição sempre. Ministro, como vai funcionar esse trabalho e quem tem direito a pedir esse empréstimo na nova modalidade para o CLT? Perfeitamente. Mais de 47 milhões de trabalhadores no Brasil, assalariados, ou seja, no trabalho formal, de todo o setor da economia, da indústria, do comércio, frentista, assim como o trabalhador doméstico, o trabalhador doméstico, todos terão possibilidade de acessar esse crédito do trabalhador a partir da sua carteira de trabalho digital, que aliás hoje completa 93 anos que foi instituída no Brasil. Hoje forma tudo digital, senta na plataforma da sua carteira de trabalho digital, acessa a plataforma dizendo que deseja ter crédito, a folha de pagamento limitado, esse crédito é limitado a 35% da sua fonte de pagamento. E aí, essa informação, todas as instituições cadastradas na plataforma social do Ministério do Trabalho e Emprego vai fazer uma oferta aí de
oferta dos bancos. Enquanto um sabe a oferta do outro, somente o trabalhador que terá conhecimento da oferta do banco. Nessa hora, a gente orienta o trabalhador. Tenha paciência, tranquilidade para observar todas as propostas para poder escolher o juro mais barato que for oferecido. Então, ele que tem essa decisão é dele. Nós estamos conversando com o ministro Luiz Marinho. Vamos tentar também melhorar a qualidade da nossa comunicação direto com Brasília, mas a modalidade é a seguinte: a nova linha tem um modelo tradicional do consignado, são parcelas descontadas diretamente do salário do trabalhador, sem a necessidade de boletos, de pagamentos manuais. Então o desconto vem na folha de pagamento, com um comprometimento máximo de 35% do salário com as parcelas e a possibilidade de usar até 10% do FGTS como garantia, além de 40% da multa. A solicitação é feita pela carteira de trabalho, que é de maneira digital. Agora, ministro, uma dúvida: se o trabalhador, durante o pagamento desse empréstimo, for demitido, em caso de demissão sem justa causa, o valor pode ser abatido da rescisão? Ele poderá, assim, procurar a sua instituição, poderá procurar o seu banco e fazer a negociação para tomar um empréstimo nesse modelo e quitar a dívida mais cara. Passar a ter uma parcela mais barata. A partir de segunda-feira, provavelmente, hoje tem uma limitação ainda. Nós estamos ajustados de tecnologia. Segunda, mais tardar terça-feira, deve estar ajustado isso. Poderá fazer imediatamente essa negociação. Nesse momento, não é ainda apostada a portabilidade. Nesse momento, é a negociação da própria instituição. Imaginar que o Joaquim José Luiz, ele tem lá um empréstimo juntando X, pagando uma prestação, no caso aí, de menos de R$600. Ele quer fazer a migração. Ele discute lá com o salário. Eu quero utilizar o crédito do trabalhador que o presidente Lula disponibilizou. Esse banco poderá fazer a operação de empréstimo na plataforma e tem que dar o empréstimo antigo, portanto, ele passar de uma parcela mais barata. E isso até 120 dias. Ele terá, esse processo será assim. A partir de 120 dias, ele poderá, inclusive, vamos imaginar que ele fez uma operação de crédito agora. E mais um outro banco, aos 120 dias, falou: eu tenho uma taxa melhor que você está pagando. Ele poderá fazer a bancabilidade para os próximos 10. É isso que está colocado aqui, ou seja, que nós estamos estimulando que tenha uma guerra entre os bancos para oferecer a melhor prestação para o trabalhador. Portanto, quem tem uma conta ou um empréstimo com uma outra instituição financeira, em breve poderá fazer a potabilidade com essas novas regras através do que foi definido também pelo governo federal. Ministro Luiz Marinho, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, um bom trabalho para o senhor, para toda a equipe. Muito obrigado, Heitor, a você e toda a tua equipe, e também, especialmente, a todas as audiências. Forte abraço. Infelizmente, não conseguimos explorar mais assuntos, mais temas e mais também sobre isso por uma questão técnica, mas quem sabe num novo contato com o ministro Luiz Marinho, numa nova oportunidade, a gente traga mais detalhes sobre esses e outros assuntos que também queremos abordar com o Ministério do Trabalho e Emprego. São 10h52, um rápido intervalo. Manhã Bandeirantes volta em instantes aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui.
e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Palácio da Justiça, no centro de Campinas, que agora será o Palácio da Cidade, passará a ser ocupado por mais de 60 serviços que devem atrair cerca de 30 mil pessoas por mês, além dos 370 profissionais que vão trabalhar no espaço. O local inicialmente abrigaria a Câmara Municipal, conforme os planos da administração, mas por questões jurídicas e técnicas, houve uma mudança de finalidade da transferência do prédio para o município, que foi explicada pelo presidente da Câmara, Luiz Rossini, durante a cerimônia nesta quarta-feira. O Palácio da Cidade abrigará agora serviços de diversas áreas da Prefeitura e de outros órgãos, entre eles Sanasa, Endec, CPFL, Junta Militar, CEPAT e PROCON, além de outros serviços. A reforma será realizada em respeito às características originais do prédio, por se tratar de um patrimônio tombado pela Condepac. A Prefeitura não informou ainda sobre uma previsão para o início do funcionamento do agora Palácio da Cidade. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Faltando agora 5 minutos para as 11 horas da manhã, a Polícia Federal e a Polícia Militar estão fazendo um trabalho de combate ao tráfico de drogas internacional, tráfico também interestadual. E olha essa ocorrência que chega da cidade de Hortolândia através da equipe do BAEP da Polícia Militar. Veja como o crime é realmente organizado e ele tem ramificações em diferentes áreas do país. O BAEP apreendeu 96 quilos de drogas que seriam da facção criminosa Comando Vermelho, nascida no Rio de Janeiro e que atua em outros estados do Brasil. Esse entorpecente estava em um sítio em Hortolândia. O dono do imóvel não estava no local. Inicialmente, a polícia deteve a esposa e o filho dele, que depois foram liberados, porque o suspeito foi até a delegacia se apresentar como o responsável por essa droga. Foram apreendidos 4 quilos de dry, que é uma espécie de uma maconha mais alucinógena, assim, uma comparação bem rasa, tá? Mas enfim, é uma droga que no mundo do crime ela tem um outro valor de mercado, ela tem um outro custo, geralmente vendida para a classe média alta. 4,6 kg de maconha, 48,5 kg de cocaína e 39 kg de pasta base. No local, a Polícia Militar também apreendeu uma pistola 380, uma carabina calibre 38, um rifle 22, 129 munições, 157 cápsulas já deflagradas e uma quantia em dinheiro, que dá um total de R$ 21.300 e notas de dólares de quase $500. Parte do dinheiro estava escondida em um sofá dentro da casa e a outra quantia estava enterrada nesse sítio. Caso foi registrado no plantão policial de Hortolândia e o homem que se entregou à polícia vai responder por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Agora, a Polícia Civil vai fazer a investigação em conjunto com o Rio de Janeiro para entender essa conexão entre a facção paulista e a facção do estado do Rio. Porque não é de hoje que há
trabalhos investigativos, inquéritos abertos, para saber como as duas facções vêm tentando ampliar a sua área de atuação, não apenas no Brasil, mas em boa parte da América Latina. Então agora, com essa apreensão, a expectativa é que a polícia consiga chegar em novos nomes ligados à conexão PCC Comando Vermelho. 10h58 e aqui em Campinas, um casal foi detido pela Guarda Municipal com drogas, uma arma e munições dentro de um quarto de pensão na Vila Industrial, região central da cidade. Durante o patrulhamento, a equipe da Guarda Municipal viu os dois suspeitos, sendo que um deles apresentava um volume atípico na região da cintura. Quando percebeu a aproximação da viatura, ele fugiu para dentro do imóvel. E aí, situação de flagrante, a equipe viu a cena e conseguiu fazer a abordagem. Num dos quartos estavam um homem e uma criança. A mulher foi identificada depois como a companheira dele. Os guardas continuaram a abordagem e viram a pistola calibre 380, que era justamente o motivo dele se assustar na hora do patrulhamento da Guarda Municipal. Ainda no quarto, foi encontrada uma grande quantidade de maconha, cocaína e crack, além de uma balança, 13 celulares, um drone, 120 munições e diversas embalagens utilizadas para o fracionamento e também armazenar essa droga e depois distribuir nos pontos de tráfico. R$ 8.400 em dinheiro apreendidos. Então, diante da situação, o casal foi conduzido ao 1º Distrito Policial e vai responder por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e posse irregular também daquela munição. Os dois à disposição da Justiça, e é importante que agora o Conselho Tutelar acompanhe de perto a ocorrência por ter uma criança numa cena criminal como essa, com entorpecentes, com arma de fogo e com muita coisa a ser explicada. Então estamos falando de 2 casos em que, além de retirar as drogas de circulação, além de recolher armas que iriam ser utilizadas pelo crime organizado, a polícia consegue encontrar, no caso de Hortolândia, um local estratégico para o esconderijo. No caso de Campinas, um casal que faria o deslocamento de ponto a ponto, de bairro a bairro, para abastecer as chamadas biqueiras. 11 horas da manhã, Nath Luquezzi, o que você tem de informação para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes neste momento, Nath? O plenário do Conselho Federal de Farmácia, CFF, aprovou no dia 20 de fevereiro, no caso ontem, uma resolução que respalda oficialmente o profissional farmacêutico a poder prescrever medicamentos categorizados como tarjados, né, e que, em tese, exigiriam anteriormente receita médica. Na última segunda-feira, dia 17, a resolução foi publicada diretamente no Diário Oficial da União e entra em vigor em 30 dias. Inclusive, em nota publicada nesta quinta-feira, dia 20, o CFF informou que o direito à prescrição de medicamentos foi conquistado pela categoria farmacêutica já há 12 anos. Então, o Ministério da Educação também estabeleceu lá em 2017 que todo farmacêutico deve sair da graduação apto a prescrever terapias farmacológicas ou medicamentos. Então, eles acrescentaram até falando que a mesma determinação do MEC garante que o farmacêutico saia sim da graduação com competências para a realização de anamnese, solicitação e interpretação de exames laboratoriais, entre outras diversas atividades clínicas. Então, o que o Conselho Federal de Farmácia fez foi aprimorar os instrumentos normativos para fiscalização e também para garantir maior segurança para pacientes e profissionais. Era algo muito corriqueiro antigamente, como a gente comentou aqui, os farmacêuticos eles prescreviam, eram amigos da família e tudo mais. E aí teve todo esse momento em que não podia mais, mas agora em 30 dias entra em vigor essa nova resolução. Que vai ainda gerar muita polêmica e discussão, principalmente por parte da classe médica no Brasil. Verdade. 11h02, o ouvinte participa conosco desta edição do Manhã Bandeirantes. O Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, ele escreve o seguinte pra gente. Bom dia, Heitor. Bom dia, Celso. Obrigado por estar sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Não sei se você ainda se lembra, mas no dia 10 de março, enviei uma mensagem falando sobre o lixo, copos plásticos, embalagens de isopor, embalagem de iogurte, lata de refrigerante, na parada de ônibus
91488. Nós falamos sim, lembro sim dessa história. Para ficar mais exato o local, é na rua Durval Faria Sobrinho, bem nos fundos da UPA Carlos Lourenço. É um tipo de lixo que o Celso conta pra gente que pode favorecer o desenvolvimento de larvas do mosquito que transmite a dengue. Então, no dia 25 de fevereiro, ao passar pelo local, ele viu aquele perigo em potencial e avisou os funcionários da UPA. Nada aconteceu. Ele fez um pedido da retirada do lixo pelo 156. Não atenderam. Ele reiterou o pedido pelo 156, online, no dia 10 de março. E eles responderam que estavam providenciando a retirada de forma emergencial. 10 de março. Hoje estamos no dia 21 de março. Ele passou pelo local e, novamente, para surpresa, tudo continua do mesmo jeito. O Celso diz, sabe o que me preocupa? Através do muro você vê as pessoas sendo tratadas dentro da UPA. Olha o perigo. Eu moro a uns 800 metros dali, o Celso conta. Se fosse mais próxima à residência, ele mesmo iria lá tirar o lixo. Não é muita coisa, mas é o tipo de lixo perigoso, principalmente próximo a uma unidade de saúde. No meu quintal, ele conclui, até na minha rua, eu cuido. Mas não dá para sair percorrendo o bairro todo para fazer o trabalho de limpeza pública. Tá certíssimo o Celso nesse ponto, porque senão daqui a pouco a gente vai ter que pagar o IPTU pro morador fazer a limpeza. E ele nos encaminha aqui algumas imagens que mostram embalagens plásticas. Sabe aquela embalagem de quando a gente compra algum alimento que vem no supermercado e aí tem aquele material, copo plástico, tem garrafinha, tem um pouco de tudo. Uma variedade. E num local que é de saúde pública. Então não é por falta de aviso. É bem em frente à parada 91488, que tem parada dos ônibus 345, 346, 366, 368. A gente pode fazer a crítica de que quem joga o lixo não respeita o próximo? Sem dúvida nenhuma. Mas também é obrigação do serviço público fazer o recolhimento desse material, ainda mais quando estamos falando de uma área de saúde. Então, reforçando o alerta do nosso ouvinte para as autoridades, já está aberto o protocolo. Num primeiro momento, ele conta que no 156, pelo telefone, não fizeram muita questão de dar uma resposta, mas no online disseram que fariam emergencial a limpeza e continua lá. É possível que eles limparam num dia e sujaram tudo de novo? É possível, mas pelas imagens que ele manda, o comparativo aqui do dia e de agora, parece que o lixo é o mesmo. Daqui a pouco está completando aniversário e daqui a pouco a gente não sabe de onde vem os problemas também associados à dengue. 11h06, falando em saúde, Nath Luquezzi, tem uma informação a respeito da cidade de Piracicaba que promete melhorar o atendimento à população que depende do SUS. Sim, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Saúde, firmou uma parceria com a Universidade Anhembi Morumbi, que inaugurou nesta quinta-feira agora, ontem, o seu Centro Integrado de Saúde, o CIS, que vai funcionar nas dependências da Santa Casa de Misericórdia, em Piracicaba. O espaço tem 19 consultórios e vai funcionar como um suporte ao SUS, recebendo pacientes encaminhados pelos postos de saúde do município com o objetivo de zerar a fila da cidade. Ainda segundo a Prefeitura, o espaço será administrado pela própria universidade, oferecendo atendimentos médicos gratuitos à população por meio do SUS e terá vagas para atender também pacientes em outras especialidades, ginecologia, dermatologia, nefrologia, ortopedia, hematologia e endocrinologia. Inclusive, o Dr. Sérgio Pacheco, que é o secretário de Saúde, explicou que a parceria vai proporcionar profissionais, infraestrutura e tem o objetivo principal de atender os pacientes prioritários que aguardam por um ou mais procedimentos ali. Então, a partir da abertura do agendamento, as vagas vão ser preenchidas pelas equipes da regulação municipal, que vão buscar os casos mais prioritários, e os que estão há muito tempo na fila de espera vão fazer esse agendamento com bastante antecedência para o paciente poder se preparar e poder comparecer à consulta no dia e hora marcados
assim também evitando, né, a abstência ali, a desistência das pessoas. De acordo com a universidade, os atendimentos serão realizados por médicos especialistas vinculados ao curso de medicina da instituição e acompanhados sempre por alunos do ciclo clínico e também do internato. Então, boa notícia aí, vamos ver se realmente vai firmar, essa parceria vai ser interessante para a cidade. 11h07, um rápido intervalo. Manhã Bandeirantes volta em instantes na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro de Educação Profissional de Campinas, no Jardim Campo Belo, está com inscrições abertas para o curso básico de manicure e pedicure, totalmente gratuito e com cerca de 30 vagas disponíveis. As aulas serão de 31 de março a 11 de abril, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 11h40. O curso tem idade mínima de 15 anos. E as vagas são preenchidas por ordem de chegada. Para se inscrever, é preciso comparecer nas unidades de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite, na rua Demir Cubeiro Ruano, no Jardim Campo Belo, e levar documentação necessária, RG, CPF e comprovante de endereço, original e cópia. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora 11 da manhã, 12 minutos, 11h12. Olha, segue uma investigação para saber o que provocou a explosão numa empresa em Paulínia que resultou na morte de um trabalhador e na internação de outros 2 que continuam sendo
atendidos pela equipe médica do Hospital Municipal de Paulínia. Nós trouxemos ontem as primeiras informações e ao longo da quinta-feira, perícia, defesa civil, polícia civil estiveram presentes por lá nessa sede da empresa para ouvir funcionários, buscar câmeras de monitoramento e tentar entender o que provocou a explosão de um caminhão de combustível. Uma das hipóteses levantadas pela polícia é a de que o uso do telefone celular possa ter provocado essa cena tão grave. Também é investigada a hipótese de um problema de aterramento. A explosão aconteceu quando o caminhão faria o carregamento de etanol para sair de Paulínia e levar esse combustível até o Rio de Janeiro. E um senhor de 71 anos que chegou a ser socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e levado ao Hospital de Clínicas da Unicamp não resistiu aos ferimentos. A atualização desse caso a gente conta a partir de agora para você com a repórter Cassiene Alves. No dia seguinte à explosão, as manchas pretas no teto de uma das estruturas ainda eram reflexos do incêndio. O caminhão-tanque estava estacionado no local dentro da empresa em Paulínia, onde aguardava para ser abastecido. Os 3 funcionários terceirizados estavam ali próximo e faziam o transbordo da carga quando foram atingidos pelas chamas. Um deles chegou a ter 90% do corpo queimado. Em estado mais grave, ele foi socorrido pelo helicóptero Águia e levado para o Hospital de Clínicas da Unicamp. A vítima teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos. Os outros 2 trabalhadores seguem internados no Hospital Municipal de Paulínia. Um está na UTI em estado grave, o outro no pronto-socorro. O quadro dele é considerado estável. A empresa fica no bairro Bonfim, em Paulínia. O acidente foi registrado no fim da tarde desta quarta-feira. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Brigada de Incêndio da empresa foram acionadas. 2 caminhões com 20 mil litros de água auxiliaram no combate às chamas. Em nota, a empresa lamentou a morte do trabalhador e o ocorrido e ainda reforçou que o terminal de armazenagem tem todas as licenças e autorizações para operar, incluindo o sistema de combate a incêndio e procedimentos de segurança. A Polícia Civil apura as causas do acidente. Quinto sinal marcando 11h15 da manhã. Atenção você morador de Valinhos ou atenção você que tem alguma dívida com o município. A Nath Luquezzi vai trazer pra gente uma novidade a respeito de renegociação desse valor devido, Nath. Exatamente, porque a Prefeitura de Valinhos disponibiliza agora uma central de atendimento exclusiva para facilitar a negociação de dívidas, de taxas e também de impostos municipais. O objetivo principal é oferecer aí um canal direto e acessível para regularizar esses débitos inscritos na dívida ativa. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a Central de Apoio Tributário entrará em contato diretamente por telefone para oferecer esse suporte, esclarecer dúvidas sobre as formas de regularização. Em caso de necessidade, os contribuintes também podem buscar ajuda pelo atendimento por telefone. O número é DDD 19 2018 7110, que também funciona como WhatsApp, então facilita, ou por e-mail mesmo, contato_valinhos@gruposolutions.com.br. Enfim, um QR Code também vai estar disponível para esse tipo de serviço no site, na página inicial do site da Prefeitura de Valinhos, facilitando ainda mais. Segundo a Secretaria, em 31 de dezembro de 2024, a dívida ativa já ultrapassava os 700 milhões de reais, o que representa cerca de 70% do orçamento anual da cidade. Estão buscando reduzir esse montante e garantir ainda maior eficiência na recuperação de créditos. Por isso, a Prefeitura vai contar com 8 atendentes especializados em um sistema bem moderno de gerenciamento de cobranças. 11 da manhã, 16 minutos, e aconteceu de novo mais um caso de vandalismo registrado em um espaço público em Campinas. Agora, na Praça de Esportes Cândido Rodrigues dos Santos, que fica no Jardim Capivari. O local foi alvo de ação de vândalos na madrugada de quinta-feira, com a porta do banheiro feminino destruída por um grupo de invasores. Ao que tudo indica, eles queriam furtar o local. Não conseguiram levar, porque os produtos e os equipamentos de limpeza estavam em outro espaço. Mas o prejuízo já foi calculado.
R$1.000 é o custo para troca desse produto, para troca desse material, para a colocação de uma nova porta. Vandalismo que você pensa, R$1.000 para a prefeitura não é nada. Só que não é um caso isolado. E, aliás, nesse caso especificamente, tem uma particularidade. Os moradores da região foram os que pediram para que o clube ficasse aberto todos os dias até às 10 da noite. Ali no local tem uma quadra de basquete, de futsal e de vôlei. Então os moradores disseram, tem muita gente que sai do trabalho e não dá tempo de praticar esportes no horário comercial. Não tem como estender o horário, a prefeitura atendeu esse pedido. Ali tem campo society, tem área de lazer, é um espaço bem bacana para a população. Só que aí quem acaba atrapalhando a vida dos moradores é algum vândalo, alguém que pratica esse ato. E aí eu falei do valor, certo? Só nos primeiros 3 meses, o primeiro trimestre de 2025, a Secretaria de Esportes e Lazer já teve que repor portas, vidros, catracas, e num total de R$50 mil por vandalismo. Não é material antigo, não é problema de manutenção, é gente imbecil que vai lá, quebra, destrói o patrimônio público, atrapalha a vida de quem quer utilizar o espaço porque tem direito pelo imposto pago e acaba gerando esse prejuízo de R$50 mil em 3 meses. Então é R$1.000 de uma porta, mais R$1.000 de uma vidraça e assim vai. Uma conta que não estava prevista, prejudicando uma manutenção real e outras áreas que poderiam ser contempladas com essa mesma verba da Secretaria de Esportes e Lazer. No mês passado, aconteceu algo parecido no distrito do Campo Grande. Os cabos elétricos foram cortados, furtaram parte daquela fiação e aí o parque molhado teve o funcionamento interrompido. E olha que ali é um espaço que pelo menos 3 mil crianças utilizam. Então, por causa de um imbecil, de um ladrão, que não deixa de ser um imbecil, 3 mil crianças são afetadas por um serviço público que fica comprometido. Final do ano passado, festas de fim de ano. Foram 4 áreas esportivas também alvo de vandalismo. Na Vila 31 de Março, a Praça Primavera, na Costa e Silva, com lixeiras que foram quebradas, a Praça Emil Rached, no DIC 6, e a Praça Salvador Lombardi Neto, no Jardim Eulina. Agora, o que está sendo feito para também melhorar a segurança? A Secretaria de Esportes e Lazer informou, por meio de nota, que está tomando medidas para conter a destruição do patrimônio público e solicitou à Guarda Municipal que as rondas sejam intensificadas nas áreas onde a incidência de vandalismo é mais acentuada. A Secretaria de Esportes e Lazer é responsável pela gerência de 31 praças de esportes, que, afirma a pasta, são intensamente utilizadas pela população. E danificar qualquer uma delas, que precisa ficar fechada durante os reparos, é prejudicar diretamente os moradores. É o que a gente estava falando. Um bairro todo sofre, uma comunidade toda paga o preço por causa de uma pessoa. Então, a cobrança pela presença da Guarda Municipal é um ponto fundamental. E nesse caso, a prefeitura tem que observar também que se está aberta até às 22 horas, por que não pensar numa segurança específica para esse espaço? Que dê para esse morador a garantia de que ele vai para lá praticar o esporte, cuidar da saúde, sem se preocupar com a presença também de vândalos ou outros criminosos. 11h21. A mensagem que chega aqui do Adriano Vermelho. Heitor e Nath, bom dia para vocês. Percebo a necessidade urgente de uma campanha para descarte de lixo, como o nosso companheiro ouvinte deu seu testemunho, Celso. Eu reforço, a cidade precisa de foco na limpeza, que não é só pela questão da estética ou preservação da natureza, o que já seria um ótimo argumento, mas em tempos de dengue se alastrando é prioridade, emergência em prol da saúde pública. Consciência, minha gente, ensinem seus filhos. Nada melhor que dar exemplo. Infelizmente está faltando um reforço na educação e inteligência, afinal, sujamos onde vivemos. Que lógica é essa? Questiona o Adriano Vermelho.
11h22 e tem adolescente apreendido mais uma vez, porque ele já é conhecido nos meios policiais. Agora, alvo de um trabalho de apuração depois de um crime em que um entregador de bolos foi abordado por 2 adolescentes. Vamos explicar essa história passo a passo. Ele, com a van, vai aos locais onde são feitas as compras, mercados, padarias, estabelecimentos maiores ou menores. Na hora de descer em um desses locais, 2 jovens o tiram violentamente de dentro da van. Mas o veículo foi recuperado, um adolescente apreendido e o Guilherme Selegato vai trazer mais detalhes para você. O adolescente de 17 anos foi localizado nesta manhã pela Polícia Militar no Jardim Marajó, em Campinas, onde mora com a família. É ele quem aparece na imagem junto com o comparsa, que também é adolescente. A dupla roubou essa van. O veículo carregava uma carga de bolos e estava estacionado em frente a um supermercado no bairro Vida Nova. Nas imagens, é possível ver o momento em que os adolescentes se aproximam do veículo e anunciam um assalto. O motorista estava fazendo a entrega dos produtos quando foi abordado pelos infratores. A dupla então puxa a vítima com força e ela cai no chão. Na sequência, eles entram na van e fogem do local. Desesperado, o motorista corre para o supermercado para pedir socorro e acionar a polícia militar. Assim que houve o roubo, o veículo possui rastreador, foi bloqueado e no Jardim Marajó ele foi localizado juntamente com a carga. A Polícia Militar prestou todo o apoio à vítima e fizeram todas as diligências possíveis. Foi através das câmeras de segurança que a Polícia Militar conseguiu localizar o jovem. Acompanhado da mãe, aqui na Delegacia da Infância e Juventude, ele confessou o roubo. A vítima também compareceu na delegacia e reconheceu o adolescente como sendo um dos envolvidos nesta ação. O jovem, que já possui diversas passagens por furto, foi ouvido e liberado. Ouvido, liberado. E se não tiver um acompanhamento do Estado, uma fiscalização, vai logo ser notícia novamente aqui no Manhã Bandeirantes, infelizmente. Às 11h24, Nath Luquezzi, a Unicamp prepara um vestibular específico para um determinado público e que pode ter pela educação uma nova forma de começar a vida. Explica pra gente que vestibular é esse. Pode deixar. A Conveste anunciou que vai abrir nesse próximo dia 10 de abril inscrições aí para um vestibular voltado a estudantes estrangeiros em situação de refúgio ou de risco no país de origem, além de imigrantes beneficiários de políticas humanitárias do governo do Brasil. O processo seletivo vai ser oferecido pela primeira vez pela Unicamp de maneira sistematizada, online, para ingressos em cursos de graduação. Então, uma oportunidade aí para esse público voltado, direcionado diretamente, como eu mencionei, a estudantes refugiados em situação de risco diretamente no país de origem deles. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 de abril de 2025, exclusivamente pela página eletrônica da Conveste. Serão oferecidas 45 vagas, 26 opções de cursos de graduação e o edital com todas as regras já está disponível na página da Conveste. No momento da inscrição, os candidatos podem escolher uma única opção de curso e também indicar, né, como já é de praxe, em qual dos 3 idiomas oferecidos irão fazer a prova, espanhol, inglês ou português. E somente podem se inscrever nesse processo seletivo pessoas desses perfis que eu citei para vocês, que estejam cursando ou já tenham concluído uma graduação. Nath Luquezzi espera você 1h30 da tarde dentro do... Depois do Acontece, tem o Band Mulher, o Band Multi. Vamos lá, sexta-feira é assim mesmo. Depois do Acontece 1 da tarde com Everton Ramos, tem o Band Multi com Amanda Florentino. E coladinho no Band Multi tem o Band Mulher com a Nath Luquezzi, com a Lari Lopes, que hoje vai falar sobre quais assuntos, Nath? Hoje a gente vai trazer o pessoal do Rodeio de Paulínia, eles vão fazer uma apresentação linda, vão contar um pouquinho sobre a mulher inserida nesse universo do agro. Também temos a agenda cultural, o programa hoje recheado, cheio de fofocas, giro pelo mundo dos famosos,
informação, aquele bate-papo inteligente. Então a gente espera você 1h30 na tela da Band. Ah, agenda cultural, eu adoro saber as Também atrações adoro. do final de semana. Tô sabendo que nesse fim de semana tem show gratuito do Dudu Nobre na Vila Padre Anchieta, em Campinas, hein? Olha só, que demais. Tô sabendo, é um dos assuntos também nessa agenda cultural. Aliás, deixa eu falar também a respeito do Carnaval de Campinas, porque nós falávamos na semana passada sobre as condições para o desfile de escola de samba. Teve uma reunião que pode dar um passo nesse sentido. A reunião foi envolvendo, vou trazer aqui, reunião solicitada pelos presidentes das escolas de samba de Campinas, junto ao presidente Luiz Rossini, que está à frente da Câmara Municipal da cidade, com pedido para interceder junto aos vereadores, em nome das escolas de samba, para que eles ouçam essas entidades e apoiem com a destinação de emendas para a realização de um desfile no Carnaval de 2026. Paralelo a isso, também foi solicitado que o presidente da Câmara faça uma ponte com o Poder Executivo, com a Prefeitura de Campinas, para estudar a viabilidade de contratação das escolas para a realização desses projetos. Participaram da reunião representantes da Estrela d'Alva, da Unidos do Xangai, da Rosa de Prata e da Leões da Vila Padre Anchieta. 11h28. Vamos embora. Agradecendo a você que esteve conosco, você que participou dessa edição, como o Marco Silva Bedinho, o Edson Elias, como o Edivalmir Massa, e que a partir de agora vai saber um pouco mais sobre o noticiário esportivo com Carlos Henrique dentro da nossa área, repercutindo também a vitória no sufoco da seleção brasileira ontem contra a Colômbia. Não falei que a gente ia passar raiva, nervoso? Passamos. E que não se repita assim contra a Argentina, pelo amor de Deus. Nath, bom final de semana para você. Bom final de semana e até segunda-feira. Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, ficamos por aqui. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui. E